Fluminense e Atlético Goianiense é a nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. É hora de começar a nossa arrancada para parar de brigar contra o rebaixamento, porque a nossa realidade hoje ainda é essa. Tá na hora de começar a jogar o campeonato à vera, porque o nível a gente que pelo visto não botou no modo easy não. Vambora, tudo que você precisa saber sobre essa partida de hoje você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, seja bem-vindo aqui ao Raiz Tricolor. Hoje, como eu falei, Fluminense e Atlético Goianiense, jogo no Maracanã, às 9 da noite. Transmissão ali pelo Sport TV e pelo Premier, mas você sabe, aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902, no canal do Lessa, no canal 20, tem a nossa transmissão, a nossa jornada esportiva começando 1h30 antes, com pré-jogo, toda a cobertura direto do estádio. Estamos sim credenciados para o jogo de hoje. Eu é que, na verdade, não estarei no jogo, terei um outro compromisso. Acho que é o primeiro jogo no Maracanã que eu não vou desde Fluminense e Audax no ano passado, que eu tinha marcado uma viagem e o jogo acabou sendo marcado, pegou ali exatamente a data de volta da minha viagem e eu não consegui estar no jogo, aquele 3-0 com 3 do Cano. Antes disso, aí só lá na época que meu filho tinha nascido, e aí eu não pude ir. Então não estarei hoje. Gabriel, então não tem transmissão? Não, tem narrador, vai ter tudo certinho. Vem acompanhar a transmissão aqui no Raiz Tricolor, inclusive transmitido tudo normal. O Jornada é empresa séria, tem compromisso com você que tá aí também, beleza? 7h30, a partir de 7h30 já tudo lá direto do Maracanã. Cara, é o jogo de número 23 entre Fluminense e Atlético Goianiense. E assim, isso provavelmente lá no pré-jogo que eu fiz em 2019... 2019 a gente não jogou contra eles. Em 2020, o primeiro pré-jogo de 2020 ali do Brasileirão, provavelmente eu falei uma estatística, meu amigo. Somos aí, a gente domina os caras, só perdemos 2 vezes na história e tal. 7 derrotas na história pra eles, 11 vitórias e 4 empates. A última vitória nossa faz 4 anos, tá? De lá pra cá a gente perdeu 5 e empatou 1. Pra vocês terem noção, essa última vitória a gente ganhou por 1-0, foi pela Copa do Brasil no Maracanã. Um gol contra do zagueiro João Vitor. Esse zagueiro já saiu do Atlético, foi pro Corinthians. Do Corinthians já foi pro Benfica, já voltou, já tá no Vasco. Foi expulso esses dias, inclusive, pelo Vasco. Num Flamengo e Vasco. Então assim, faz muito tempo, cara. A gente tem que ganhar, não dá pra ficar tanto tempo assim sem ganhar do Atlético Goianiense. E a gente tem que ganhar não só por isso, a gente tem que ganhar, cara, porque a nossa situação é a nossa realidade, melhor dizendo, né? A realidade da nossa situação é essa daí. O Fluminense hoje é 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu fiz uma live, né, que a gente sempre faz, né? Todo dia, por sinal, 7 horas da noite, no canal do Jornada, né? Jornada KTO 1902. A gente faz um programa ali falando, né, sobre o Fluminense por 1 hora, e no Giro do Jornada, que é o nome do programa dessa sexta-feira, em um determinado momento, eu perguntei ali ao Lessa e ao Cauã que estavam fazendo comigo, falei, cara, que situação esse negócio, né, tipo assim, a merda que seria se a gente for rebaixado, etc. E aí surgiu um cara no chat e comentou bem assim, não, vocês são muito pessimistas, falar de rebaixamento, não sei o que, e aí eu expliquei, eu falei, então, não é a gente que tá pessimista, é a realidade atual do Fluminense no Campeonato Brasileiro, passado 8 jogos. Passados 8 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e só não está no Z4 porque o Criciúma ainda precisa jogar 2 jogos para ver se empata 1 e passa a gente. Então assim, o cenário, a realidade após 8 jogos, a gente não tá falando de 1, de 2, não tá falando de poupar o time, não. A realidade nesses 8 jogos é do Fluminense colocando o seu melhor em campo e não conseguindo arrumar pontos. E isso vai me preocupar. Gabriel, você tá querendo dizer que o Fluminense vai ficar aqui o campeonato todo? Não, eu tô querendo dizer que enquanto o Fluminense não sair dessa rabeira, isso vai continuar me preocupando. A gente não pode ser rebaixado, gente. E às vezes tem gente que vive em negação. Vocês estão falando de rebaixamento. Vocês estão sendo pessimistas. Não é pessimista, meu amigo. Você não pode ser rebaixado. O Fluminense não pode ser rebaixado. Se o Fluminense for rebaixado, a primeira atitude do Fluminense vai ter que ser constituir uma SAF e se organizar para ser vendido.
porque a dívida vai chegar num patamar absurdo a ponto de não ser paga. É que já está sendo paga, mas a dívida atual do elenco. Então, assim, acho que a galera vive num fantástico mundo de Bob, no mundo das maravilhas, lá no País das Maravilhas, com a Alice, sei lá, que às vezes não entende a gravidade da situação da gente ser rebaixado. Gabriel, isso vai... Não, meu amigo, o Fluminense vai entrar em campo agora contra o Atlético Goianiense e ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar o jogo de hoje. E eu não tô falando aqui do Atlético Goianiense, do tamanho... Não, eu tô falando do Fluminense aqui. O Fluminense, quando entra em campo contra o Atlético Goianiense dentro de casa, ele tem que ganhar esse jogo, e tinha que ganhar contra o Juventude também e não ganhou. O que me preocupou, tá? Os próximos 5 jogos do Fluminense, o Fluminense vai enfrentar, cadê aqui, ó, o calendário. O Fluminense vai enfrentar Atlético Goianiense, aqui, ó, fecha aqui. Atlético Goianiense em casa, Cruzeiro fora, um Fla-Flu, o jogo contra o Inter tá adiado, né? Mas já seria Fluminense Vitória e Grêmio e Fluminense. Vamos lá, tá? Esses 4 jogos aqui, né, na verdade esses 5 jogos aqui, excluindo do Inter, o Fluminense a gente fez uma dinâmica que a gente calculou 8 ou 9 pontos, vai lá, seria o aceitável pro Fluminense, para fazer uma campanha, não é para ser campeão não, numa campanha para ir para Libertadores, beleza, faz 8 ou 9 pontos ali, seria ganhar as obrigações, que é ganhar Atlético Goianiense e Vitória, que estão no Z4 dentro de casa, e vai lá, pensando em ir pra Libertadores só, não é pra ser uma campanha perfeita, nada disso não. Empatar com o Cruzeiro, empatar com o Flamengo, perde fora pro Grêmio, ou ganhar, de repente, do Flamengo e perder as 2 que são fora do Rio de Janeiro. O problema é que se a gente fizer isso, que é o aceitável e tal, a gente ainda continua na parte de baixo da tabela. Porque a gente vai ter ali 14 pontos, 15 pontos, que é uma pontuação muito parecida com a que a gente tinha em 2019, quando o Diniz foi demitido. Na mesma data ali, inclusive, parecido. Na mesma data em relação ao campeonato. Esse campeonato tá um pouco mais cedo. Então, assim, o Fluminense precisa, eu vou repetir isso mais uma vez, o Fluminense precisa ganhar o jogo de hoje. Se é se retrancando e saindo jogando por uma bola com gol contra, se é com a cobrança de falta, se é num pênalti mal marcado, se é num roubo do VAR, não importa. O Fluminense precisa sair de hoje do Maracanã com uma vitória. Como vai fazer isso? Vamos tentar ver no Bola em Campo. Diniz vai fazer isso usando armas muito parecidas com a que ele já vem usando. Vamos lá para Bola em Campo, tá? O Fluminense hoje vai enfrentar o Atlético Goianiense, que é um time treinado por Jair Ventura, né? O famoso Jair Adventure. E aí você pode ter pensado, pô, Gabriel, se é um time do Jair Ventura, é um time que vai basicamente bater e sair no contra-ataque, né? Vai se fechar todinho e sair no contra-ataque. Não foi muito a tônica do Atlético Goianiense nos últimos jogos, não. Mas pode ser essa no Maracanã. Falando sobre o Fluminense, primeira escalação do Fluminense, provavelmente com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon e Felipe Melo na zaga. Felipe Melo tá voltando. E com isso, o Marlon deve fazer companhia a ele na zaga enquanto o Thiago Silva não chega, né? Já chegou, mas não pode jogar. Marcelo na lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli está suspenso, terceiro cartão amarelo, enquanto o André ainda não está recuperado lá da lesão. Então vamos se fosse com a nossa dupla de volantes reserva, Alexander e Lima, Paulo Henrique Ganso. Keno tá de volta depois de uma gripe, mal explicado. O Fluminense não deu explicação nenhuma para ele ter ficado de fora do jogo contra o Botafogo. Enfim, Marquinhos na outra ponta e Germancano de centroavante. Ou John Kennedy, né? O GE. Globo também deu uma informação de que o John Kennedy chegou a treinar, mas provavelmente a gente deve ver o Germancano como titular. Sobre esse time, óbvio, a estrutura aqui é sempre a estrutura básica. A primeira coisa que eu discordo da mudança que o Diniz vai fazer, ou poderia fazer, mas eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa. Eu queria muito que o Diniz botasse o John Kennedy titular e o Germancano no banco nesse jogo. Apesar de discordar disso, futebolisticamente falando, acho que o John Kennedy não fez boas atuações no ano para ser titular. Mas eu queria ver isso porque demonstraria um mínimo de insatisfação e de mudança. O Fernando Diniz tem um problema de conceito que, vá lá, ao mesmo tempo que quando a gente consegue bons resultados, ele consegue imprimir esse jogo dele, traz um protagonismo pra gente, e é muito legal isso, a gente vê o Fluminense sendo protagonista, isso é muito bom. Por outro lado, é algo ruim
dele sempre tentar implementar o jogo dele em cima do adversário e não tentar observar o adversário, observar a forma como o adversário ataca e às vezes simplesmente dar um passinho para trás e pensar como eu vou anular o adversário. O Fluminense está tomando muito gol no Campeonato Brasileiro. É a segunda pior defesa. E qualquer treinador aí desses bombeiros, né, do Brasil, você vai para vários, Joel Santana e etc, e todos os treinadores que de vez em quando surgem nos times, qualquer um deles você vai perguntar e a primeira coisa que os caras fazem é o quê? Conserta a defesa, para de tomar gols. Inclusive foi um ótimo exemplo que a gente viu em 2019 com o Marcão entrando, botando fraquíssimo Yuri para dentro do time e tirando um dos atacantes simplesmente para fortalecer a saída de bola e fortalecer o sistema defensivo. Mudou a ótica daquele time de 2019 que conseguiu escapar do rebaixamento com uma campanha de Libertadores naquela reta final. Conserta a defesa, para de tomar gols, para de falhar defensivamente para depois pensar na viabilidade ofensiva. O Diniz não pensa dessa maneira. Ele não pensa em como anular o Shailon, o Luiz Fernando, em como impedir um possível atacante que deve jogar na lateral esquerda do Atlético Goianiense. Ele não pensa dessa maneira. Ele pensa em que ele vai fazer e a partir daí o Atlético Goianiense que se vire. Só que muito time está se virando. Então, assim, a mudança, pelo menos, geraria ali do John Kennedy, geraria uma inconformidade, talvez, do Diniz com esse esquema de jogo do Fluminense. O esquema de jogo do Fluminense tem ficado extremamente prejudicado por uma coisa, agora falando de tática também. Posicionamento fixo demais. O Keno e o Marquinhos, e especialmente sem o John Arias, são jogadores que ficam grudados na sua posição. Esse é o estilo deles e o Diniz incentiva isso. Então, quando o Fluminense está no campo de ataque e perde uma bola, de repente aqui o Marquinhos, numa tabela que o Samuel Xavier perdeu a bola, o Fluminense não tem aquele monte de jogadores próximos da bola para poder, de repente, matar a jogada com uma falta, travar ali, roubar essa bola, pressionar logo depois para roubar. Então o que acontece? O Fluminense perdeu a bola, os jogadores simplesmente de todos os lados só correm para trás. Ninguém dá bote na bola e o jogador que tem a bola do time adversário fica com uma certa tranquilidade. Porque se ele fizer um lançamento e o time adversário tiver jogadores de frente mais velozes do que a nossa defesa, spoiler, normalmente isso acontece, porque Felipe Melo, Marlon Manuel, Thiago Santos não são jogadores rápidos, né? A gente se ferrou. E foi o que aconteceu claramente com o Botafogo, com o Júnior Santos saindo o tempo inteiro cara a cara. E, spoiler, se não consertar isso, vai acabar acontecendo, seja com o Emiliano Rodrigues, o atacante lá de 20 anos do Atlético Goianiense, seja, tem 7 gols na temporada, seja com as ultrapassagens do Luiz Fernando e do Shailon, um em cada ponta, seja até mesmo com o Alejo, que deve jogar na lateral esquerda, que é atacante, né, deve jogar na lateral esquerda, porque os dois laterais do Atlético estão fora, um por suspensão e o outro por lesão, né? O Guilherme Romão, que é o titular, tá fora por suspensão, e o Rodalega, que é o banco. Então, assim, tá muito claro. O Atlético Goianiense tem... Eu vou cantar aqui o time do Jair Ventura, né? Ronaldo, o goleiro, que era do Vitória durante um bom tempo, não acha um goleiro confiável. Então, tá aí o mapa da mina, talvez. Maguinho, lateral direito, jogou contra a gente ano passado pelo Goiás. Alex Vinícius, que é um zagueiro, talvez esse nome aqui chame a atenção de alguns. Esse cara era do Volta Redonda no ano passado. Teve um destaque ali naquele time do Volta Redonda, que foi muito bem no Carioca, apesar de tomar o 7-0 da gente. Ele estava em campo, inclusive. Anderson Martins é o outro zagueiro. Na lateral esquerda, como eu falei, o atacante Alejo, porque 2 laterais estão fora do Atlético Goianiense. Lucas Cal, que era do América Mineiro, volantão, Raudinei, Baralhas, Shailon, Luiz Fernando e Emiliano Rodrigues. No banco tem o Wagner Love como centroavante e tem a possibilidade também do Alix não jogar e o Pedro Henrique entraria no lugar dele por conta de... Ele saiu sentindo dores no último jogo, então se não tivesse recuperado, o Pedro Henrique, zagueiro, pode entrar no lugar dele. Então assim, estamos falando de um Atlético Goianiense que tem um meio de campo que destrói jogadas. O Lucas Cal e o Raudinei destroem jogadas. Se o Fluminense for achando que vai enfrentar um Atlético Goianiense que só vai botar a bunda na parede, não vai ameaçar, que vai estar satisfeito com o empate, isso não é assim que é o roteiro do jogo. O Atlético Goianiense saiu atrás das últimas 2 partidas, né? Saiu atrás do Juventude, saiu atrás do Corinthians. E nas 2 ele acabou ficando até com um jogador a mais.
Justamente a expulsão contra o Corinthians é muito clara, assim, em dois lances, um lance de escapada que gera o amarelo e depois no outro lance de confusão que gera o outro amarelo do Gustavo Henrique. O Atlético Goianiense é uma das equipes que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense também é uma das que mais cede finalização no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense obviamente, saiu atrás, né? Nos últimos 2 jogos, deu quase 50 finalizações no gol adversário. É um time que vai sim tentar pressionar a defesa do Fluminense, principalmente nos contra-ataques. E isso é o meu maior medo. O Fluminense precisa de mudança mental, de estilo, de forma de jogar. Até mais do que a mudança dos jogadores. Só que essa mudança ela precisa acontecer. Como eu falei, Gabriel, você falou até mais do que mudança de jogadores, então você não tava pedindo pra entrar o John Kennedy, jogador germancano? É porque eu quero só ver uma mudança. Eu quero só sentar pra ver esse jogo amanhã, a hora que eu sentar, vou ver esse jogo depois, né? Na hora eu não vou estar podendo. A hora que eu sentar, eu só quero ver e falar, estou vendo um Fluminense diferente em campo. É isso. Vamos ver como é que vai ser esse Fluminense Atlético Goianiense. Como eu já falei algumas vezes aqui, vou repetir, né? Esse cenário. A gente precisa ganhar este jogo. Dos pendurados, tá? Não tem ninguém suspenso do Fluminense, além do Martinelli. E dos pendurados, Alexander, se tomar amarelo, não joga a partida contra o Cruzeiro na quarta-feira. Felipe Melo, também a mesma coisa. Marquinhos e Paulo Henrique Ganso são os que estão pendurados do Fluminense. Espera aí que tem mais um. Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e... Deixa eu ver quem é o outro. Não, exato, é porque tava Paulo Henrique e Ganso aqui pra mim. Então, do time titular do Fluminense, Alexander, Felipe Melo, Marquinhos e Ganso, se tomarem cartão amarelo, não jogam contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Vamos falar de KTO primeiro, porque eu acho que dá uma tônica ali um pouco do quão importante é esse jogo pro Fluminense e do quanto que esse jogo não é molezinha pro Fluminense, não. O Fluminense está pagando 1,75 a vitória do Fluminense contra a equipe do Atlético Goianiense. Isso para um jogo contra o Atlético Goianiense em casa é algo que sim precisa ser destacado, tá? Precisa ser destacado. Se você quiser ir lá na KTO e fazer tua aposta, eu apostei nisso, vitória seca do Fluminense. Vai lá, o link tá aqui embaixo. Enfim, o link é fácil demais, né? KTO.com, você usa o cupom JORNADA e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Vamos para a arbitragem, cara, da partida. Tem comentário sobre a arbitragem também, tá? A arbitragem da partida será feita pelo senhor Gustavo Hervino Bauerman. Você sabe quem é ele? Exato, também não sabia. Ele é de Santa Catarina. 28 anos, um árbitro extremamente jovem, só tem um jogo de Campeonato Brasileiro da Série A apitado, que foi agora, há pouco tempo atrás, na 6ª rodada, Bahia 1, Red Bull Bragantino 0, isso apitando como árbitro principal. Na verdade, o trio todo de arbitragem é bem novo. O Thiago Americano Labes é um que é um pouquinho mais experiente, tem 32 anos só. O Gustavo tem 28. E o Breno Miller tem 33 anos. Então são dois assistentes também são bem jovens, também com pouca experiência. E o quarto árbitro é o Maguielson Lima Barbosa, que é um árbitro horroroso, que apitou Fluminense e Red Bull Bragantino, outros jogos aí já. Então assim, a arbitragem desse jogo vai me chamar a atenção. Eu espero que eu não termine o jogo reclamando da arbitragem. Mas assim, é uma arbitragem jovem. Vamos ver como é que vai ser, como é que eles vão conduzir essa partida. É uma partida importantíssima pro Fluminense, que pode vir a ser nervosa, mas não é um jogo grande, nem nada disso. Até pela quantidade de público no estádio que, né, não vou nem falar nada não. O público também deve ser o tamanho da bola que o Fluminense vem jogando. Então é isso, tá? Deixa o like aqui embaixo. Pré-jogo longo, mas, cara, que dá a tônica do que é esse momento do Fluminense. O Fluminense vai ter uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro agora. Quando voltar a jogar Copas, o Fluminense já vai estar no retorno do Brasileirão. Então precisa desse stint e, vamos lá, dá pro Fluminense perder pro Atlético Goianiense e ganhar todos os jogos depois? Dá. Futebol funciona dessa maneira. Mas a gente precisa dar uma resposta, cara. A gente precisa... a gente agora falando como torcida, né? A gente precisa ter uma resposta do campo. O Fluminense vem jogando muito mal. O elenco sabe disso. O Diniz sabe disso. E precisa entregar uma sequência boa nessa semana. Domingo que vem tem Fla-Flu. Quarta-feira tem Cruzeiro fora de casa. O Fluminense precisa jogar bola, mas antes disso precisa pontuar.
porque o Z4 tá logo ali e a gente tem que sair dessa rabeira. Hoje vamos sair, se Deus quiser. Tamo junto, até a próxima, valeu.